No pensamento de Michel Eliade, o sagrado se apresenta como a realidade por excelência, como o fundamento ontológico que permite ao ser humano habitar esse caos e transformá-lo em alguma espécie de cosmos, de ordem. Para o pensador romeno, a experiência do sagrado constitui o núcleo irredutível da antropologia, uma ruptura de nível que arranca o indivíduo da duração profana e o coloca no meio da plenitude eterna. O homem das sociedades tradicionais, o homo religiosus, move-se num universo saturado de significados, onde cada pedra, cada árvore, cada corpo d'água, cada astro são capazes de se converter numa hierofonia, numa manifestação do divino, do inefável que brilha pela matéria. Mesmo na contemporaneidade, sob o manto da secularização que se pretende definitiva, o sagrado sobrevive de forma camuflada, habitando os sonhos, as artes, as ideologias, as políticas do homem moderno que, em sua pretensa autonomia, permanece ainda um herdeiro inconsciente de rituais milenares. O conceito de hierofania ergue-se como portal pelo qual o sagrado penetra na imanência do mundo, um ato de revelação que transmuta o ordinário num receptáculo da divindade. Quando o sagrado se mostra, ocorre um paradoxo fascinante. O objeto continua a participar do seu meio cósmico envolvente, mantendo sua aparência física e propriedades naturais, enquanto a sua essência se torna outra coisa, algo pertencente a uma ordem da realidade inteiramente diversa. Uma pedra venerada como sagrada permanece sendo uma pedra aos olhos do observador profano. Contudo, para aquele que possui a percepção religiosa compartilhada, se revela como uma força sobrenatural, um ponto de contato com o transcendente que confere sentido e orientação à vida dessa pessoa. Essa percepção do sagrado pressupõe uma intencionalidade da consciência, uma abertura existencial que precede a reflexão racional. O sagrado é o objeto intencional da experiência humana apreendida como real, uma estrutura que organiza a percepção e permite ao sujeito discernir entre o que é passageiro e o que é eterno. Nas palavras de Eliade, as religiões constituem um encadeamento ininterrupto de hierofanias, desde as manifestações mais rudimentares da natureza até as teofanias mais complexas das grandes tradições monoteístas. A natureza em sua totalidade é suscetível de se revelar como sacralidade cósmica, como um espelho onde o divino se reflete através da harmonia dos astros, da regeneração da água e da fecundidade da terra. O encontro com o sagrado gera aquilo que o Rudolf Otto denomina de mysterium tremendum et fascinans, o mistério ou assombro tremendo e fascinante, porque simultaneamente repele e atrai o ser humano, colocando-o diante da majestade do luminoso. Eliade aprofunda essa fenomenologia ao enfatizar que o sagrado é acima de tudo uma questão de ser. Para o homem religioso, a vida só é autêntica na medida em que participa da realidade sagrada, imitando os modelos exemplares estabelecidos pelos deuses nos tempos das origens. O mundo profano, desprovido de conexão com o transcendente, é percebido como uma ilusão, como uma existência banal que carece de substância ontológica. A sede do real conduz assim o homo religioso a buscar incessantemente a inserção no sagrado, transformando cada ato da vida cotidiana numa liturgia que celebra a ordem primordial do universo. No labirinto do espaço profano, a extensão se apresenta como uma massa homogênea, um vazio geométrico sem centro ou direção, onde o homem moderno erra em uma desorientação metafísica. O sagrado, ao irromper no mundo, inaugura uma ruptura nessa homogeneidade, criando um ponto fixo, um lugar absoluto que torna possível a organização da vida humana. A hierofania revela um centro, um eixo cósmico que liga a Terra ao céu, ao mundo interior, permitindo a comunicação entre as diferentes dimensões da realidade. Esse eixo do mundo, esse axis mundi, simbolizado por montanhas sagradas, pilares de templos ou árvores cósmicas mitológicas, constitui a bússola espiritual que transforma o caos num espaço habitável e de significados. A fundação de um território, a construção de uma cidade, a ereção de uma casa são rituais que repetem o gesto cosmogônico original. Para o homem das sociedades tradicionais, habitar um lugar exige sua prévia sacralização, uma vez que o mundo só é real onde o sagrado se manifesta. A casa não é só um abrigo funcional, mas um microcosmo que reflete a estrutura do universo e do próprio ser humano. Cada detalhe no teto, cada fresta na parede simboliza a possibilidade de ascensão e de diálogo com as potências celestes, ancorando a existência individual numa rede de correspondências simbólicas que transcendem a mera necessidade biológica. O templo, a basílica, a catedral
representariam a culminação dessa arquitetura divina, espaços onde a homogeneidade do mundo é com certeza quebrada para dar lugar à presença soberana do divino. Nesses lugares privilegiados, a pedra, os materiais, o vidro, o aço perdem sua inércia material e se tornam um local de luz e revelação divina. O homem moderno, herdeiro das cidades planejadas, do urbanismo e da funcionalidade, experimenta uma profunda nostalgia desse eixo perdido. Embora viva em ambientes desacralizados, ele ainda guarda na sua inconsciência a busca por lugares únicos, por pontos de referências afetivos que preservem alguma aura de sacralidade, como um local da infância ou a paisagem onde se desenrolou um grande amor, fragmentos de um espaço qualitativo que a razão técnica e científica não consegue abolir. O tempo, também, para a consciência religiosa, flui de maneira distinta da sucessão linear e irreversível do tempo profano. Existe uma temporalidade sagrada, um eterno presente que reside no tempo, no instante primordial em que os deuses fundaram o mundo. Através do ritual, o homem é capaz de suspender a adoração cronológica e se reintegrar nesse tempo original, tornando-se contemporâneo dos eventos míticos que deram origem à realidade. O mito, assim, é a narrativa dessa história sagrada, um relato de atividades divinas que servem como modelos exemplares para todas as ações humanas. A repetição anual da cosmogonia, observada em inúmeras culturas no limiar do Ano Novo, visa a anulação do tempo passado e a regeneração do cosmos. O rito permite que o mundo seja criado novamente, purificado das falhas e desgaste. Essa concepção cíclica do tempo oferece ao ser humano um refúgio contra o terror da história, contra a angústia diante de um fluxo temporal que conduz inevitavelmente à morte e ao esquecimento. Ao reatualizar o mito, o homem religioso nega a autonomia da história e busca a segurança ontológica da repetição arquetípica, onde cada gesto encontra sua validação num precedente divino. O homem moderno, claro, ao contrário, assume-se como o único criador da história, rejeitando qualquer apelo à transcendência e abraçando uma temporalidade linear que o condena à irreversibilidade dos atos. No entanto, essa libertação da tirania do mito revela-se muitas vezes como uma queda num tempo vazio de sentido, onde o progresso contínuo não consegue preencher o abismo existencial aberto pela perda do eterno. Mesmo no seio da modernidade, rituais degradados como as festas de Ano Novo, as inaugurações de novas casas e celebrações de conquistas sociais preservam essa estrutura arcaica de renovação e recomeço. O desejo de um novo começo livre dos erros do passado é a manifestação persistente de uma sede de regeneração que habita o coração humano, independentemente das crenças professadas pela sua consciência racional. A sacralidade da natureza também constitui uma das dimensões mais significantes da religiosidade descrita por Eliade. Para o homem tradicional, o cosmos não é um objeto de exploração técnica, mas uma hierofania contínua, uma rede de símbolos que revelam a modalidade ou as modalidades do real. O céu, com sua dimensão e distância intransponível, manifesta diretamente a transcendência e a soberania do divino, inspirando a noção de deuses uranianos que tudo observam, ordenam. A água, por sua vez, simboliza a totalidade das virtualidades, o receptáculo das sementes da vida, o agente de purificação que dissolve as formas antigas para permitir o nascimento do novo. A árvore cósmica também, mergulhando suas raízes na terra e elevando sua copa aos céus, representa o milagre da vida em constante regeneração e a conexão entre os diferentes planos da existência. A terra é venerada como a mãe generosa de onde tudo brota e para onde tudo retorna, santificando a agricultura e o trabalho humano como atos de participação na fecundidade divina. A mulher e a fecundidade humana são percebidas assim como extensões dessa fertilidade cósmica, inserindo a vida biológica num ritmo sagrado que transcende a individualidade. A dessacralização da natureza, promovida pela modernidade, transformou o mundo num depósito de matéria-prima, esvaziando a natureza dos seus numes e os mares de seus mistérios. Contudo, a linguagem dos símbolos continua, claro, a ecoar nas artes, na poesia, onde a imagem de uma árvore ou o fluxo de um rio ainda desperta ressonâncias ancestrais na alma do homem moderno. O símbolo possui a capacidade de unificar diversos níveis da realidade, permitindo que a mente humana apreenda conexões que escapam à lógica utilitária e tecnicista. Mesmo sem consciência plena, o habitante das cidades contemporâneas ainda busca o contato com a natureza como se fosse uma forma de restauração espiritual ou uma espécie de nostalgia da harmonia cósmica. A vida humana no horizonte do sagrado é percebida como uma série de passagens que conduzem o indivíduo de uma condição existencial a outra, culminando na revelação da verdadeira natureza do ser.
Os ritos de passagem, que marcam o nascimento, a puberdade, casamento, morte, por exemplo, constituem processos de morte e renascimento simbólicos, através dos quais o homem se despoja da sua identidade profana para nascer para uma vida santificada ou religiosa. A fenomenologia da iniciação revela o desejo profundo do ser humano de superar o seu eu natural e se integrar em algo superior, numa ordem superior, imitando as jornadas dos deuses e dos heróis ancestrais. A iniciação de puberdade e as sociedades secretas, tanto masculinas quanto femininas, introduzem o jovem nos mistérios da tribo, transmitindo conhecimento sobre o sagrado, sobre a sexualidade, sobre a morte. O neófito é submetido a provas que simbolizam a descida ao ventre da terra ou ao domínio de monstros míticos, seguida por uma ressurreição triunfante como um novo ser. Para homo-religiosos, a morte jamais é um fim absoluto, mas uma iniciação final, uma transição perigosa através de uma ponte estreita para alguma existência plena no mais além. Na modernidade, a estrutura dos ritos iniciáticos sobrevive de forma camuflada em diversas práticas seculares. Eliade identifica na psicanálise uma forma contemporânea de iniciação, onde o paciente deve descer às profundezas do seu inconsciente, enfrentar os seus demônios pessoais e reviver traumas enterrados para alcançar uma cura que equivale a um renascimento. A literatura de ficção, especialmente os romances de formação, os Bildungsromans, também preservam o tema da jornada iniciática, guiando o leitor através das provações de personagens que buscam sua identidade nesse mundo fragmentado. O homem moderno, embora desprovido de rituais comunitários de sacralização, continua a buscar experiências de ruptura e transformação que confiram um sentido de propósito e autenticidade à sua trajetória individual. Talvez a grande tese de Eliade resida na afirmação de que o homem moderno, apesar de seu esforço para se declarar inteiramente arreligioso, não conseguiu abolir a sua condição do herdeiro do passado mítico. A secularização produziu uma dessacralização da superfície da vida, mas as estruturas profundas da consciência e do inconsciente ainda permanecem povoadas por arquétipos e nostalgias religiosas. O sagrado não desapareceu, mas ele continua habitando esferas da cultura que se pretendem puramente profanas. O cinema, um exemplo definido por Eliade como uma fábrica de sonhos, como o grande templo da mitologia contemporânea. Nas telas, o público assiste a lutas entre o bem e o mal, revivendo rituais de heroísmo e redenção que ecoam as antigas epopeias. Aí a gente pode pensar nos filmes de super-heróis, do romance policial com as suas buscas pela verdade e o restabelecimento de alguma ordem. A leitura de uma obra literária também permite ao indivíduo se evadir do tempo cronológico e mergulhar numa duração qualitativa, experimentando algum tipo de êxtase profano que se assemelha à imersão no tempo mítico. Também as ideologias políticas operam como mitos camuflados, canalizando a necessidade de transcendência para a esfera da ação social. O marxismo preserva uma estrutura escatológica clara, herdada da tradição judaico-cristã, com a sua visão de uma queda inicial, seria o surgimento da propriedade privada, uma jornada de sofrimento redentor na luta das classes e a promessa final de um paraíso terrestre da sociedade sem classes. O fascismo, os nacionalismos também recorrem a mitos de origem e de pureza racial para mobilizar as massas em torno de uma identidade coletiva. A gente pode pensar ainda, talvez, no entusiasmo pela exploração espacial, pelos avanços da IA, como carregando consigo uma carga mítica, projetando no futuro tecnológico a esperança de uma superação definitiva da condição humana limitada. A gente ainda poderia pensar em esportes de massa, em competições esportivas, em superstições esportivas, tabus alimentares, enfim, há muitos exemplos que mostram a persistência da mentalidade mágico-religiosa operando no cerne da racionalidade contemporânea. A recusa consciente do sagrado pelo homem moderno, na visão de Eliade, acabou empurrando a dimensão religiosa para as camadas mais profundas do inconsciente. Para o pensador romeno, o inconsciente não é apenas um depósito de pulsões biológicas ou memórias reprimidas, mas um reservatório de experiências ontológicas coletivas, um museu de mitos e símbolos que continuam a informar nossa psique. Nos sonhos, nas fantasias, nos momentos de crise existencial, o indivíduo é assaltado por imagens arquetípicas que escapam ao controle da razão, revelando a continuidade da condição religiosa original da humanidade. Essa permanência no sagrado, do inconsciente, explica a ideia da persistência da nostalgia das origens que atravessa a cultura original.
à cultura ocidental. Existe uma sede insaciável pelo primordial, pelo momento da criação, pelo início da história. O homem moderno sente-se um exilado de um paraíso que ele não sabe nomear, mas que ele busca incessantemente através da arte, do amor, das viagens, das conquistas, da busca por estados alterados de consciência. A arte moderna, com sua destruição das formas tradicionais, pode ser interpretada como um desejo de retornar a uma plenitude primordial, uma destruição ritual do mundo velho para permitir o surgimento de uma criatividade espiritual nova. A crise da modernidade é, no fundo, uma crise de sentido provocada pelo desencontro entre a consciência que nega o sagrado e uma alma que ainda necessita dele para sobreviver. O esvaziamento do mundo de seus significados transhumanos deixou o indivíduo isolado na sua finitude, cercado por objetos funcionais e por um tempo que apenas consome. A recuperação da capacidade de ver o sagrado camuflado no profano é apresentada por Eliade como um caminho de cura existencial. Através de uma hermenêutica criativa, o ser humano poderia aprender a decifrar as mensagens ocultas em seu cotidiano, reconhecendo que a vida, nos momentos mais simples e autênticos, continua a ser uma hierofania. Ao demonstrar a irredutibilidade do sagrado, Eliade abre o horizonte para um novo humanismo que integraria a sabedoria das culturas arcaicas à consciência crítica da modernidade. Nesse contexto, o estudo das religiões não é só uma curiosidade, um academicismo, mas uma ferramenta de autoconhecimento, permitindo que o homem ocidental recupere dimensões da sua própria alma que foram atrofiadas pelo racionalismo moderno. Claro, nesse papel, a literatura e a poesia desempenham uma função fundamental nesse processo de reintegração. Ao investigar os significados universais da criação e dos fenômenos, a obra literária preserva a linguagem do mito no mundo que a esqueceu. A experiência poética e a experiência religiosa se fundem no instante em que a palavra ou imagem consegue romper a casca do cotidiano e revelar algo da eternidade. A vida santificada, assim, não exige a fuga do mundo, mas uma mudança na percepção do mundo. Para homens religiosos, o cosmos é um livro onde a divindade escreve a sua glória. Para o homem moderno, o mundo pode voltar a ser esse lugar de encanto se ele for capaz de remover a máscara de niilismo e indiferença. A sacralidade da existência se manifesta no respeito pela vida, na busca pela beleza e na abertura ao mistério que habita o outro e também o universo. O homem moderno ainda vive em muitos e muitos mitos sem saber, porque para Eliade o mito é a forma fundamental pela qual a mente humana compreende o seu lugar dentro desse infinito.